Podemos começar, Diego? Pode, Diego, sim, Francisco. podemos, Pode sim. podemos começar? Já. Boa noite a todos. Em primeira mão, pedimos desculpas pelos problemas técnicos que ocorreram nessa live, né? Já fizemos uma oração antes de começar essa live. E nossa live de hoje é o marxismo e a contra-revolução cultural. Como é sabido por todos, ao longo de 45 anos, a esquerda socialista, né, os progressistas, eles fizeram uma revolução cultural, ingressaram nas universidades, ingressaram nas mídias, ingressaram nas escolas, ingressaram nas igrejas e fizeram uma revolução cultural, estabelecendo uma ditadura do comportamento. Mas nós, que somos conservadores e que somos cristãos, nós percebemos que, após a ruptura que Jair Messias Bolsonaro fez em 2018, com a sua eleição, ele estabeleceu uma ruptura com a ditadura do comportamento da esquerda, com aquele politicamente correto. E aí nós partimos para fazer essa ruptura, e o movimento conservador foi, de alguma forma, estabelecido. Estamos passando por um processo de transição que exige de todos nós proposições para que possamos ocupar espaços nas casas legislativas, nas escolas, né, nas universidades, nos campos de debate, para que a gente não seja aí, de alguma forma, possamos ser destruídos completamente. Porque existe uma ideologia que quer, de alguma forma, confundir o povo cristão, confundir o povo de Deus, confundir as nossas crianças. E eles querem estabelecer essa narrativa para destruir os nossos valores e nossa cultura. Então, eu estabeleci aqui uma sequência, né? Primeiro que vai falar o pastor Marinaldo, depois Jamilton, depois o advogado Dr. Caio Dantas, e depois o teólogo Edson Bezerra. Dentro dessa perspectiva, né? Aí eu estou oferecendo uma primeira reflexão com vocês, né? E para nos ajudar a estabelecer essas proposições, né? E aí, os cristãos e conservadores passaram 45 anos observando os socialistas e progressistas fazerem a revolução cultural nas universidades, nas escolas públicas, na cultura, na comunicação, nas instituições como a Organização das Nações Unidas, né? Lá tem o esqueleto lá da esquerda, nas organizações internacionais, poderes da República, a exemplo do STF, Supremo Tribunal Federal. Né? No Ministério Público, a gente vê muito essa narrativa. Tinha uma procuradora que dizia que os nossos filhos pertencem ao Estado brasileiro, não pertencem aos pais. Então, aí você já vê essa narrativa. Na advocacia pública, né, a OAB, você vê que a OAB ela trata o criminoso melhor que o cidadão de bem. Né? Você não vê uma ação, uma ADIM da OAB fazendo a defesa dos nossos princípios, dos nossos valores, e nem sequer da nossa presença no debate. Né? Nós somos, nesse caso, no debate, nós somos minoria. E, ou seja, fizeram uma narrativa ideológica, impôs um modelo de comportamento aos cristãos e à família natural. Eu sempre gosto de falar de família natural, embora uns gostam de falar de família tradicional. Família natural, porque veio de Deus, Deus estabeleceu a família natural. Né? Mesmo assim, após tudo isso, elegemos um presidente conservador, que é Jair Messias Bolsonaro. Né? E os cristãos demonstraram que são mais de 80% da sociedade brasileira. E eu pergunto, né? Nesse momento, né? Claro, é melhor, eu afirmo, é preciso falar de política hoje para que não sejamos proibidos de falar de Jesus amanhã. Isso, inclusive, é uma narrativa muito perfeita para todos nós. Eu pergunto a cada um de vocês, começando pelo pastor Marinaldo Alves, como combater essa revolução cultural imposta pela esquerda durante tanto tempo e pelo ganchismo e os movimentos, entre eles o movimento feminista. Como é que nós fazemos, né, pastor, para a gente poder, de alguma forma, avançar, ocupando os espaços das instituições, dos poderes públicos, legislativo, executivo, dentro do judiciário também. E aí, pastor, assim, mais ou menos dentro de 4 a 5 minutos, eu acho que dá para
cada um fazendo isso aí, 4 minutos, a gente vai fazendo outras rodadas, tá bom, pastor? Começando pelo pastor Marinaldo. Ok, Francisco Filho, Edson, o doutor Caio e os demais, eu penso que estamos em uma missão árdua e que é um trabalho a longo prazo, mas que precisa ser encabeçado o quanto antes. E eu vejo esse debate aqui com bons olhos. E eu, como teólogo, como pastor, eu já venho nessa empreitada fazendo um trabalho de conscientização na igreja local, transmitindo essa necessidade. Então, a igreja, por ser um extrato da sociedade, ela precisa hoje, mais do que nunca, reagir, trazendo uma resposta à altura. Inicialmente, eu queria começar a minha fala aqui mostrando que o marxismo ele transcende a ideia de uma simples visão econômica ou sociopolítica. Então, o marxismo é uma cosmovisão de mundo. Então, o indivíduo, ele quando bebe dessa água, ele passa a enxergar o mundo com uma nova visão. E como o senhor bem falou, quer dizer, décadas o Brasil bebendo dessa água e agora eu vejo uma oportunidade de a gente lançar um trabalho de restauração. O senhor citou algo interessante e, às vezes, eu me pergunto, o Brasil hoje gira em torno de 80% a 85% da população cristão, seja ele católico ou protestante. E percebe-se o tamanho da estrutura que a esquerda lançou em nossa nação. Você vê que isso está causando dificuldades. E eles trabalharam nas bases, trabalharam na educação, e isso por longos anos. Então, não vai ser diluído em pouco tempo. Isso é um trabalho a longo prazo, né? Marx, ele realmente, eu admiro ele como pensador, ele conseguiu revolucionar uma geração. E ao ponto, e perceba, né? Descendente de judeu, ele passou pelo protestantismo e, a partir daí, ele construiu esse abismo e que hoje a sociedade contemporânea está sendo bombardeada. Quando, no final da Revolução Industrial, 1840, então Marx está jovem. Então, ele se desperta para dentro do mundo político quando a Revolução Industrial chegou ao ápice, no estopim da Revolução Industrial. Então, Marx desperta e passa a se esmerar na questão política, econômica e social. Vale a pena ressaltar algo interessante, é que a questão da nomenclatura, né? Não tem muita diferença no tocante à essência do marxismo como um todo, se o indivíduo é socialista, se ele é comunista, se ele é progressista, porque a ideia de ser um progressista hoje em nosso tempo, na verdade, é apenas um técnico. É apenas uma nova embalagem, mas com o mesmo conteúdo. Eu penso o seguinte, é que a proposta
proposta Só um momento, pastor. marxista. Tem alguém com o telefone com o áudio ligado? Vamos desligar o áudio para que o pastor fale, para que não haja interferência. Aí, quando for falar, na sequência, tá bom? Ok. Então, a proposta da esquerda, o carro-chefe, eu diria a mola mestra, é exatamente subverter valores universais, absolutos e imutáveis. E é um enigma muito grande eu ter a infelicidade de ver um pastor, um cristão, ou até mesmo um teólogo, tentando conciliar a ideologia marxista com o cristianismo. Ok? Nós precisamos fazer um trabalho de restauração, e esse trabalho de restauração só terá êxito a partir do serviço mano a mano. Eu preciso conscientizar indivíduos a respeito dos riscos que nossos filhos, que a nossa nação, que o Brasil está correndo. O porquê que a esquerda, o porquê que o marxismo ele tem tanto ódio, por que ele é arqui-inimigo do cristianismo? Justamente porque são várias contradições. E eu quero só pontuar aqui apenas 5. A Bíblia diz que Deus é o criador do homem. E Marx traz a ideia de que foi o homem que construiu a ideia de Deus. Então, perceba a gritante contradição. Um segundo ponto a Bíblia diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Marx ele trabalha a ideia de que a população é responsável por uma revolução contra o capitalismo. O terceiro ponto a Bíblia ela diz que nossas ações são frutos dos nossos pensamentos. E a ideia de Marx é ao contrário. Ele diz que as nossas ações geram os pensamentos. Um outro quarto ponto a Bíblia diz que devemos amar os nossos inimigos. E, na visão de Marx, inimigos precisam ser destruídos. E, o quinto e último ponto, a Bíblia diz que o problema da humanidade é o pecado. Isso é um fato. A gente não tem o que discutir a respeito disso. O problema do pecado, da humanidade, é o pecado. Mas Marx nutre a ideia de que o problema da humanidade está na estrutura social, que seria uma estrutura injusta. Então, só para pegar o gancho e voltar, o porquê que precisamos agora, mais do que nunca, fazer um trabalho de conscientização. E volto a dizer, é um trabalho a longo prazo. Não é um trabalho que vai demandar muito tempo. A gente precisa discipular pessoas a partir de uma cosmovisão cristã conservadora. Francisco Filho, eu tenho dito o seguinte, que a política precisa ser trabalhada no púlpito da igreja como doutrina. Então, política ela não deve ser trabalhada na igreja de 2 em 2 anos. Não. Ela é doutrina, é uma doutrina bíblica e que a igreja precisa absorver a política como ciência, a arte de governar.
Então, eu vou no... Pois não, pode falar. Tá certo. Eu vou passar agora para Jamilton, Pois pela tá. nossa próxima fala, Jamilton. Você fazer uma simplificação aí, Jamilton, dessa questão, né? Como combater a revolução cultural imposta pela esquerda e pelo grande X e o movimento feminista. Você, Jamilton, que tem uma... Você é psicólogo e você faz o tratamento, você trabalha com crianças, né? E você está vendo a forma como a esquerda ingressa nas escolas, ingressa nas universidades, ingressa nas instituições. Como é que você avalia isso aí, Jamilton? Boa noite, Francisco. Boa noite aos demais participantes, pastor, doutor Caio. Então, Francisco, impressionante que quando eu iniciei o curso de psicologia, Marx praticamente praticamente a gente não se aprofundou nas teorias de Marx, para você perceber o quanto esse aparelhamento ele veio de fato com a esquerda. Porque quando eu entrei na faculdade, né, todo o período que eu passei lá, não se abordava Marx. Havia uma disciplina de sociologia e filosofia que entrou um pouco, abordou um pouquinho as temáticas, né, do socialismo, né, do marxismo, mas não com essa proporção que veio desenvolvida dos últimos anos para cá. Então, assim, hoje, de fora, a gente consegue identificar a doutrinação, né? Impressionante que os professores que são ferramentas utilizadas, são ferramentas usadas pelo socialismo, eles não conseguem perceber ou percebem e estão dentro dessa proposta de revolução. Mas, assim, a gente que está de fora percebe isso em uma tamanha velocidade e o mais complicado é que os alvos, claro que os alvos são todos nós, eles entraram na política, entraram na área da saúde. Hoje mesmo eu acompanhei um absurdo pela manhã, a Globo justificando a fala da Organização Mundial de Saúde, que está amenizando a questão da obrigação do uso de máscara. E aí eles focaram na criança, levaram um pediatra para reforçar o pensamento deles, ou seja, como esses especialistas abandonaram a ciência para fazer o jogo do jornalismo. Mas por quê? Eles estão comprometidos com o socialismo. Então, assim, agora, a gente... mesmo, o pessoal costuma dizer, porque o Olavo de Carvalho ele foi um mentor. Mas o Olavo de Carvalho não teve tanto espaço para alertar a gente. Começamos a abrir os olhos, de fato, depois de Bolsonaro. E interessante que esse movimento, eles... peço até desculpa ao pastor, mas assim, a gente tem que ser sincero, mas como esse movimento ele foi sutil e chegou a entrar na instituição religiosa, tanto nas evangélicas como católica, e a gente não percebia. Acordamos de 98 para cá. Uhum. Então, assim, nós estamos sofrendo muito, porque a gente tem que desacelerar isso em pouco tempo, e eles tiveram 16 anos para implantar isso. É verdade, Jamilton. Eu queria passar agora a palavra para o doutor Caio, dentro dessa cosmovisão do pastor Marinaldo, inclusive dentro dessa cosmovisão de Jamilton, psicólogo que convive diariamente, né? Aí, doutor Caio, qual a sua visão, né, sobre como nós devemos ser propositivos, né, para a gente poder avançar e ocupar espaço, né? E aí a igreja vai ser muito importante nesse processo, né? Qual a sua visão, doutor Caio? Boa noite, Francisco. Agradeço o convite aí para participar da live. Cumprimento os colegas que estão participando aí, pastor Marinaldo, o evangelista Edson, Jamilton. Veja só, quando você me convidou para essa live, né, eu até comentei com você que o assunto era bastante amplo, né, que poderia
nós poderíamos levar a discussão para muitos lados, né? Então, assim, eu não tenho formação sociológica nem filosófica, mas eu vou tentar assim, dar uma abordagem assim, mais palpável como um cidadão, né, que convive a realidade, né, como um advogado, como um cristão que percebe dentro da igreja o que é que os irmãos falam sobre política, né? Então, assim, eu vejo hoje a nossa política partidária está muito sem identidade. Então, assim, nós estamos vivendo essa crise de identidade partidária e aí nós votamos em políticos, nós conservadores cristãos, votamos em políticos que têm coragem de defender princípios, né? Porque o nosso voto conservador é um voto de opinião, né? Então, assim, os nossos princípios judaico-cristãos, eles são a lei natural da vida. Nós que acreditamos em Deus, que Deus fez o homem, a humanidade, a natureza. Então, nós acreditamos que as leis morais elas existem na humanidade desde os primórdios. Então, assim, qualquer sociedade no mundo, seja em um grau menor ou maior, elas obedecem aquelas leis morais do capítulo 20 do livro de Êxodos, né, que são os 10 mandamentos. Então, assim, mesmo que não seja uma sociedade cristã, quando você vai ver a legislação da sociedade, você tem lá, né, o respeito, o amor à divindade, o respeito a pai e mãe, o respeito ao dia sagrado, né, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Então, assim, os princípios cristãos estão na nossa base social, né? Então, assim, se você partir para a realidade do Brasil, a realidade nacional, nós vamos perceber que quando o Império Português chegou aqui, 500 anos atrás, um dos primeiros atos institucionais do Império Português foi a realização de uma missa aqui nas terras da América. Então, assim, a igreja ela sempre esteve, a religião sempre esteve fazendo parte do governo. Então, o que esse pessoal marxista quer, o plano de ação deles, é atacar os princípios cristãos, porque quando eles atacam os princípios cristãos, eles atacam a base da sociedade. E aí eles querem extrair a religião da sociedade, porque assim você esvazia a lei moral, as leis morais. E quando você esvazia as leis morais, você esvazia a autoridade. E aí, quando você não tem mais autoridade, cada um faz o que quer, né? Cada um faz o que dá na cabeça. E aí uma mente humana que não responde a nenhuma autoridade, ela é um terreno fértil para essa ideologia marxista propagar esses valores e princípios deturpados, não é? Então, assim, o objetivo deles é desestabilizar a sociedade. Então, eles se infiltraram na sociedade para nos corromper. Então, foi muito interessante o pastor Marinaldo falar dos círculos de debate, porque é assim que nós vamos propagar as nossas ideias. No momento inicial, vou me limitar nesse sentido, até porque recentemente eu vi um vídeo de Olavo de Carvalho muito interessante, ele dizendo que os conservadores precisam criar clubes de debate, associações, cursos de conservadorismo, porque é assim que nós vamos disseminar as nossas ideias. O que nós estamos fazendo é um ressurgimento do conservadorismo. Nós não estamos começando o conservadorismo agora. Nós perdemos espaço e nós temos que recuperar esse espaço. Então, num primeiro momento, eu vejo dessa forma. Tá certo, doutor Caio. Passa a palavra agora para o evangelista Edson, nosso irmão. Edson, a sua visão dentro desse ponto que nós colocamos aqui nesse momento. Microfone, Edson. Isso, habilitei. Uma boa noite a todos vocês, a todos que também estão nos assistindo pelo YouTube. Bom, já ouviu o nosso belíssimo pastor Marinaldo Alves aqui se pronunciando, e os demais irmãos falando sobre a questão do tema. E eu participei anteriormente de um debate aqui também, juntamente com vocês, e em um outro também com o nosso pastor Marinaldo Alves, onde nós estávamos justamente abordando acerca desse tema,
e desse seu questionamento agora para conosco. Nós temos o papel de, quando nós irmos às urnas para votar, escolher de fato alguém que possa nos representar. E eu acho uma coisa bastante importante quando nós escolhemos pessoas, né, que pensam como a gente para nos representar diante da sociedade. E o cristão, eu não vou aqui dizer que o cristão, de fato, ele foi afastado dessa questão de política, mas ele mesmo procurou se afastar dessa questão por achar que política, futebol e religião não se discute. Só que, pela falta de entendimento de que as ideias, as leis, as normas, elas surgem do movimento político e dos poderes políticos, e que, se de fato nós não tivermos alguém que possa nos representar junto a esses poderes, nós não seremos, de uma certa forma, entre aspas, privilegiados no tocante à nossa fé. Como foi bem falado aqui por nosso doutor Caio, nós temos aqui a questão da nossa prática judaica-cristã, né, de moral da judaica-cristã. Só que o marxismo, como foi muito bem explicado pelo nosso pastor Marinaldo Alves, ela quer escantear e anular, não vou nem dizer escantear, mas ela quer anular, de fato, né, essa moral que nós temos, baseado nas escrituras, como alguém citou aqui, o livro de Êxodo. Então, de fato, se nós não nos preocuparmos agora com isso, nós estaremos, num futuro bem próximo, fazendo campanhas de oração, aqui eu falo para quem é cristão, fazendo campanhas de oração dentro da nossa igreja, para que o Senhor venha intervir em uma coisa que nós aqui na Terra poderíamos ter intervido, né? Nós somos, como disse nosso pastor Marinaldo, 80%, 87% cristão, país 87% cristão, né? E que de fato deveria ser conservador, mas a igreja ela foi infestada, o cristianismo de fato ele foi infestado por alguns movimentos, como eu citei aqui em um debate passado, a Igreja Católica com a teologia da libertação e os cristãos com a teologia da missão integral, que se nós formos fazer um paralelo, uma divisão, é claro que vai ter alguma coisa que se aproveite da TNI. Só que o marxismo ele começou a entrar tanto no cristianismo pela via da Igreja Católica e pela via da Igreja Cristã, evangélica protestante, por essas duas partes, né? Por essas duas teologias, a TNI e a teologia da libertação. E, infelizmente, nós vimos dentro da Igreja Católica, algum tempo atrás, alguns bispos da Igreja Católica, a Convenção dos Bispos rachou, porque alguns bispos que não estavam mais liderando a igreja fizeram um manifesto contra o nosso presidente, e o representante maior da teologia da missão integral aqui no Brasil foi chorar lá no enterro de um dos esquerdistas mais conhecidos mundialmente, dizendo que ele era uma pessoa que faz uma comparação com Jesus Cristo. Então, de fato, se nós que somos de fato conservadores, nós não intervirmos ou não nos colocarmos, né, no nosso papel de conservar aquilo que a Bíblia diz que é nossa regra de fé e de prática, o movimento conservador ele vai acabar. A esquerda e o progressismo, que se você colocar dentro de uma balança, vai, no final, como disse o pastor Marinaldo, vai dar na mesma coisa, eles vão nos sucumbir e, de fato, nós iremos viver em um país que dificilmente vai ter longa vida, né? Então, ao decorrer do debate, eu acredito que nós iremos aqui expor mais as nossas ideias em relação ao assunto. Sim. Nós vamos passar agora para uma segunda reflexão, né? E, assim, eu queria dar um exemplo, né, para a gente ver como a esquerda, sempre quando ela toma uma atitude política, ela lança uma narrativa. Por exemplo, pegamos aqui quando o governo Lula governava o Brasil, ele sempre defendia a causa palestina, né? E a sociedade brasileira, de alguma forma,
ela não sabe interpretar isso, porque, na minha visão, a narrativa da esquerda, quando apoia a causa palestina, é porque está contra Israel. Porque é sabido por todos nós que a ONU defende hoje, né, após ela ter aprovado a criação do Estado de Israel, após a guerra dos 6 dias, a ONU aprovou a criação e depois, em pouco tempo, a ONU mudou de ideia. Ela pensa hoje em criar um território internacional. Logicamente que essa narrativa do território internacional é para que Israel perca a sua identidade. Né? E nós sabemos agora, acabou de ser falado por nosso irmão Edson, né, da questão da nossa cultura judaico-cristã. Né? É muito importante a gente ter como pensamento e reflexão que a esquerda, que os comunistas, que os progressistas, eles tomam posições políticas sempre tentando fazer uma narrativa. Né? E essa narrativa é para desconstruir o cristianismo, a base do cristianismo, a base que nos sustenta, a base moral, a base jurídica, né? A base filosófica. Né? Isso é importante a gente ter. E aí eu lanço para vocês, aproveitando, né, a fala, inclusive, do pastor Marinaldo, cristãos necessariamente deveriam ser conservadores, né? Mas os conservadores não necessariamente são cristãos. E isso a gente pode conciliar na junção de cristãos e conservadores, que eles se aproximam, e nós temos que converter os cristãos ao cristianismo, porque eles estão muito próximos ali das suas bases morais. E aí, partindo dessa premissa, a gente lança, né, aqui, o que eu estou fazendo agora, essa reflexão, foi colocada, publicada no jornal Política ao Vivo, na mídia, né, Política ao Vivo, então nós podemos falar. E ele diz lá, a vereadora Ireu da Silva afirmou que evangélicos não vão se afastar de Bruno Reis se vissem do Bruno Reis for transexual, né? Eu sei que todos nós aqui somos cristãos e eu queria saber de vocês, né? Eu, como cristão, na verdade, eu já tenho minhas reservas com relação ao candidato progressista do DEM. Eu já tenho minhas reservas. Para mim, ele não serve, né? Eu já me afastei dele desde antes dela falar essa afirmação. Eu já me afastei dele. E do progressismo, e do comunismo, e do socialismo. Eu tenho que buscar, né, alguém, né, que defenda essas ideias, que defenda a nossa cultura, que defenda a nossa liberdade, né? E aí eu passo a palavra ao pastor Marinaldo Alves para que faça a sua reflexão, pastor. Ok. Eu queria só pegar um gancho aí do doutor Caio, e é o seguinte, hoje a palavra fundamentalista se tornou uma palavra pejorativa. Então, é algo negativo, mas que, na verdade, o fundamentalista seria aquele que apresenta um argumento com fundamento e que defende valores espirituais, culturais. Assim, o decálogo que as tábuas do testemunho, lá os 10 mandamentos de Êxodo 20, é a base para legislação universal. Então, o doutor Caio foi muito feliz. Quanto à fala da vereadora, eu penso que o evangelicalismo hoje no Brasil e, consequentemente, em nossa capital, em Salvador, está muito polarizado. Então, está muito multifacetado. Precisamos aqui, nós estamos restaurando, como bem colocou o doutor Caio, um movimento conservador. E precisamos ter consciência que, quando as nossas bases, os fundamentos, os princípios, que são inegociáveis, estiver sendo ferido, vai haver o momento do rompimento. Tá? Vai haver o momento do rompimento. E a gente precisa ter ciência disso. Vou colocar o 01, o presidente da República,
ele capitão militar, eu fui fuzileiro 8 anos, e assim, eu apoiei ele e continuo apoiando ele. No futuro, se eu perceber que está acontecendo algum deslize, vai acontecer o rompimento. Tá? Então, só pontuando a questão da vereadora, eu, lamentavelmente, aqui agora, eu falo como um cientista, como um teólogo, eu penso que parte considerável do evangelicalismo em nossa capital certamente iria cochear em 2 pensamentos. Realmente, eu até não queria admitir isso aqui, mas é possível que grande parte, tá, do movimento protestante hoje em Salvador permaneça apoiando a candidatura de Bruno Reis. Tá? E a base que vai orquestrar, que vai construir nossos pensamentos, que vai nortear eu e você, tanto como igreja e como cidadão, são os princípios inegociáveis da fé cristã. Então, antes de a gente se esmerar na Constituição, existe uma outra carta magna, que é as Escrituras. Mas eu não estou colocando as Escrituras aqui como um fundamento religioso, não. Estou colocando as Escrituras como fonte de onde emana nossos valores éticos e morais. Tá? O porquê que uma das principais estratégias de Marx foi destruir a religião, por causa da figura da divindade. Então, a religião, e aqui eu não enfatizo somente o cristianismo, tá? A religião como um todo. Porque o pensamento de Marx foi o seguinte: o indivíduo ele vai ser mais fiel à divindade do que a minha ideologia. Tá? Então, a ideia de extirpar a religião da sociedade é uma estratégia, e uma estratégia que vem sendo aplicada. E outra coisa, destruir a célula macro da sociedade, que é a família. Tá? A gente precisa tomar cuidado, que o que vai fundamentar, o que vai, na realidade, legitimar um movimento conservador são os valores éticos e morais, junto com a célula macro da sociedade, que é a família. Então, só respondendo aí a pergunta de Francisco Filho sobre a vereadora, sobre o que ela pontuou, eu penso que parte considerável vai permanecer, tá? Vai permanecer. Agora, eu penso que é para isso que nós estamos aqui. É para isso que eu estou aqui. Tá certo, pastor Arinaldo. A gente vai orar muito para que isso não aconteça, né? E passamos agora a palavra ao nosso irmão Jamilton para fazer suas considerações, Jamilton, sobre esse tema. Francisco, antes de entrar no assunto, eu gostaria de pegar um gancho. Aí você praticamente profetizou aí, com costumamos dizer assim, né, uma mensagem revelada. Quando você traz essa ideia do movimento conservador e do cristão, né? Então, assim, a gente vê os conservadores que não são cristãos com uma mente aberta para a realidade, defendendo a família, os valores e defendendo os próprios cristãos. Quando você vê muito cristão de mentes fechadas para o que está ocorrendo dentro da sociedade, assim, é um momento de
Nós estamos vivendo um momento de muita complexidade, né? É um momento assim de emergência, a gente precisa acordar com urgência. E interessante que a igreja, né, estou saindo de psicólogo para né, para religioso, e a gente tá a igreja ela tem perdido muito os princípios, e assim a liderança, pouquíssima liderança acordou, não tem força para implantar agora uma contra-revolução dentro da própria instituição religiosa, porque ele está sem espaço para isso. Então, assim, afastaram a política de dentro das instituições religiosas, e hoje a política ela é um divisor de águas entre aquele que vai para o céu e aquele que vai para o inferno. Então, assim, como é que a gente vai lutar contra isso se as portas estão fechadas, porque os próprios evangélicos estão de mente fechada? Quando você vê um evangélico defender Lula e você fazer uma observação referente à Revolução Cultural e ele dizer que não entende nada. Então, assim, muitos pastores se aprofundaram no ensino teológico, mas não conseguiram aplicar esses ensinamentos dentro da instituição. Porque se os cristãos tivessem esse conhecimento que nós temos, que nós estamos debatendo aqui, né, discutindo aqui, se eles tivessem esse conhecimento, as instituições religiosas estariam bem fortes e a gente estaria pronto para combater essa revolução que está vindo aí. Então, aí, de um lado, a gente vê os conservadores que não são cristãos e muitos deles dizendo, olha, eu não quero vínculo nenhum com a igreja. Mas, inconscientemente falando, eles estão defendendo os princípios. Doutor, só pegando o gancho, me permita a parte. Fica à vontade, pastor. A colocação. Então, há conservadores que não são cristãos, sim, todavia eles desfrutam de valores cristãos. Perfeito, perfeito. E aí a gente precisa realmente, e aí eu quero até aplicar um termo bíblico, pedir para que haja um avivamento nesse sentido, para que a igreja ela seja uma igreja militante e não uma igreja humilde. Por favor, doutor, pode continuar. Isso. Inclusive, quando teve essa questão da menina de 10 anos que foi estuprada, né? E algumas lideranças evangélicas ficaram sabendo do local onde seria, onde a menina ia fazer a cirurgia, né? Que seria a cirurgia de aborto. E ela ficou espantada com aquela situação, que ela disse: as lideranças evangélicas não eram para fazer isso. Não é para ir para a porta do hospital. Eles deveriam estar de joelhos em casa, orando pela criança e pela menina, para que Deus fizesse um milagre ali e o médico desistisse, né? Então, assim, a coisa está mudando muito nesse sentido. É uma ação, é um movimento conservador diferente do que a gente costumava ver, né? Daquela coisa de pregações dentro da congregação, pregações para os vizinhos, para os amigos. Então, agora o povo está aí brigando na rede, acordem, olha a realidade, olha o que está acontecendo. Então, também não deixa de ser positivo essa mudança. Tá certo, Jamil. Passa agora para nosso irmão Caio. Ô, Francisco, veja só, foi interessante essa declaração da vereadora Ireuda, é muito triste, porque assim, ela diz que fala pelos cristãos. Olha, ela pode falar por ela. Pelos cristãos da própria igreja, não acredito que ela fale representando eles. Mesmo alguns cristãos que podem concordar com o que ela falou, não acredito que sejam maus cristãos, mas podem ser irmãos que estão ali com uma orientação problemática da doutrina, né? Precisando de uma orientação mais fiel à palavra de Deus. Então, assim, a vereadora Ireuda, quando ela faz uma declaração dessa,
ela que se ela se diz cristã, ela deveria perceber que ela está fazendo um discurso do inimigo, não um discurso favorável àqueles que são contrários à nossa religião, à nossa fé cristã. Então, assim, foi muito interessante o pastor Marinaldo falar do fundamentalismo, porque a estratégia é justamente essa, é você controlar o discurso, você controlar o que as pessoas podem ou não falar. Então, assim, a questão do homossexualismo, para nós, cristãos, que vemos o homossexualismo como uma ofensa à nossa fé, você não pode estar se manifestando em todo lugar, porque sempre aparece um patrulheiro da opinião alheia para apontar o dedo para você, dizer que você é homofóbico, que você é racista, que você é nazista. Então, assim, os homossexuais de tempos atrás, eles faziam lá as práticas deles, ninguém sabia de nada. E hoje em dia, eles querem fazer disso uma questão política, né? Então, eles querem direitos humanos, eles querem reconhecimento, eles querem respeito. Então, eles querem normalizar práticas que ofendem as leis morais de fundação da nossa sociedade, né? Que são as leis cristãs. Então, eles querem normalizar o homossexualismo, normalizar a pedofilia, normalizar a legalização, as drogas, né? O divórcio, o aborto, tudo isso para poder atingir a base da sociedade, que é a base cristã. E quando eles destruírem a religião, eles têm um terreno fértil aí pela frente para poder disseminar as ideias deturpadas dele, né? Então, eu vejo dessa forma uma tentativa de subversão de valores, né? Então, assim, a vereadora Ireuda, quando ela se manifesta dessa forma, ela está fazendo um serviço aos nossos opositores. Nós temos que ser intransigentes na defesa do que é certo. Nós não podemos abrir concessões, contemporizar, querer debater com assuntos que não cabem em debate, entendeu? Uma coisa, até foi um assunto que eu vi na sua última live, salvo engano, foi o irmão Walter que falou, uma coisa é o pecador, outra coisa é o pecado. Né? Então, assim, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, vamos separar as coisas. A gente não quer matar os homossexuais, mas a gente vai respeitá-los, mas a gente tem que tratar as pessoas a partir dos seus problemas, né? Então, assim, a partir da nossa visão cristã, claro. Então, assim, a vereadora Ireuda, ela fez um desserviço à comunidade cristã quando ela faz uma declaração desse tipo. E ela se diz cristã, né? Infelizmente, ela fez essa declaração e essa declaração ela não Muito traz, infeliz. ela não acrescenta ao nosso movimento conservador, ela não acrescenta à nossa doutrina bíblica. Francisco, ela representa alguma instituição religiosa e qual o partido dela? Ela é universal e o partido é o partido da Universal, né? Tem uma PRB, né, Francisco? Quem lançou ela foi a deputada Thieron. O da Universal Republicanos. Republicanos. Ela é do Republicanos. Mudou o nome, não foi? Uhum. Isso. Era PRB e agora é Republicano. Antes do meu amigo Edson Bezerra, ele vai fazer uso da palavra, eu fico preocupado, companheiros, porque quer dizer, a política partidária já é um problema. E aí, o que me traz mais preocupação é a prostituição partidária. Entende? Isso. Então, é uma coisa que precisamos tomar muito cuidado. É verdade. Olha, ô Francisco, só uma observação aqui. Eu não entrei muito nessa questão de Ireuda, até porque eu já tinha conhecimento sobre isso. Eu soube que a igreja, não queria nem citar o nome de igreja, mas eu acho importante falar, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus diz que houve uma reunião de lideranças e aí eles decidiram lá que vão apoiar, como sempre, né, os candidatos da igreja, aquilo que César Leite disse para a gente lá, que muitos candidatos evangélicos eles chegam lá e defendem a pauta do prefeito e não a pauta que é para defender a instituição religiosa, né? César Leite falou isso na reunião. E
a orientação da liderança, né, da Assembleia de Deus é o apoio a Bruno Reis. Então, aquela questão aí que o evangelista estava citando, de que, pô, se a gente tem um candidato aqui que é conservador, e a gente tem um candidato que ele é socialista, porque o PT declarou agora uma fusão com o DEM e o DEM com o PT. Então, o PT vem junto com o DEM para a prefeitura, ou seja, quem seria o candidato correto? Então, assim, para essa instituição apoiar esse candidato? Não. Então, assim, aí a gente já vê aí o quanto eles estão focados mais nas questões dos interesses pessoais do que na própria instituição e né, vamos colocar assim, na questão espiritual dos seus membros. Né? Na defesa dos valores, dos princípios da família, né? Vou passar agora para o irmão Edson, evangelista Edson, para fazer suas considerações, irmão. Assim, vou pegar aqui alguns ganchos do que vocês falaram, que eu concordo com todos vocês. E o que o nosso irmão, por último agora, ele falou, nas questões das alianças. Não está mais se defendendo ideais, mas estão se defendendo seus próprios interesses. Hoje é um grande problema no meio do povo evangélico, é que eles deixaram de defender ideais para estar defendendo cada um suas próprias questões. Hoje eu vejo um grande problema nessa afirmação de dona Ireu da Silva. Eu vejo um grande problema dela estar bem certa no que ela está falando. Lamentavelmente, dela estar bem certa do que ela está falando, porque o que nós estamos mais vivenciando hoje é a igreja cristã, a igreja que se diz cristã, fazendo alianças que a Bíblia condena, oferecendo porco no altar de sacrifício ao Senhor. Então, se eles estão, de fato, dentro dessa narrativa de aceitar alianças que a Bíblia condena, ela está a um passo bastante largo, né, de aceitar uma vice-prefeita, um vice-prefeito dentro de um que seja transexual. A igreja ela parou de militar para buscar suas próprias questões, ou seja, não as próprias questões da igreja, mas as suas próprias ambições pessoais. E eu vejo um grande problema nisso, da igreja estar sendo refém de partidos políticos por próprios interesses e não está mais se aliando à pauta conservadora da igreja, mas está se aliando à pauta desses candidatos, porque alguma vantagem eles têm nisso. Há algum tempo atrás, foi até um debate de um tema nosso com o pastor Marinaldo Alves, a igreja dentro de um, não sei se é um PP, público-privado, mas um local onde é um local de cultura cristã, sendo aberta de fato para um evento ímpio. E no outro dia havia outro evento cristão, ordenado aqui pelas Assembleias de Deus. Posso falar isso porque o nosso pastor Marinaldo, ele me conhece, ele também é da Assembleia de Deus e sabe de fato o que aconteceu. Ou seja, hoje nós não sabemos se a igreja está lutando de fato pelas coisas da igreja ou não. E se de fato isso que dona Ireu da Silva ela falou, de fato não vai acontecer, porque a igreja, infelizmente, ela parou de lutar contra os ideais da igreja e está buscando, né, os seus próprios interesses. Só para passar uma visão do que está acontecendo hoje, né, para que a Semineto governe Salvador, nós temos vários partidos que dizem, né, com denominações cristãs, né? Por exemplo, o PSC, o DC, que é Democracia Cristã, o Partido Socialista Cristão, o próprio PL, que é o Partido Liberal de Irmão Lázaro, né? De Abílio Santana.
né, que esteve aliado ao governo de Rui Costa, do PT, né, todo esse tempo, né? E nós temos aí outros partidos que temos alguns representantes que se dizem cristãos, mas estão aliados aos progressistas, que eu já considero o DEM um partido socialista também, próximo do PT, eles estão se aliando a todo momento. Então, os cristãos que enxergavam esses partidos, né, enxergavam essas personalidades, né, que são personalidades, pessoas, cidadãos cristãos, né, convertidos, né, que representam partidos com denominações cristãs, eles estão, de alguma forma, induzindo os cristãos ao erro, induzindo os cristãos a errar, né? E nós aí entramos para a palavra de Deus que fala dos falsos profetas, né? Que induzem o cristão a cometer erros, e eles pagarão o preço, e a Bíblia Sagrada, ela preconiza isso com muita perfeição. Passando para um outro... E temos também o caso dos republicanos, que é o da Ireuda, né? Agora, uma outra reflexão que fazemos agora é sobre um fato também que aconteceu na Câmara de Vereadores de Salvador. Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Salvador a construção, uma construção de banheiro trans em ambientes públicos, né? Por exemplo, escolas públicas, né, em estádios de futebol, né, em ambientes que tenham, por exemplo, centro de convenções, né? Foi aprovada a construção desses banheiros, nesses ambientes. Eu fiz um vídeo, né, inclusive foi Diego que fez esse vídeo, gravou esse vídeo, a gente até já publicou um deles, né? E eu disse que o administrador público, ele precisa ter prioridade. E assim, como é que nasceu esse projeto para construir banheiro trans, né? Aconteceu o seguinte, um LGBT, né, um cidadão LGBT, ele foi discriminado num shopping no estado de Santa Catarina. Ele entrou com uma ação pedindo danos morais, né, ao ente público, né, ou ao representante desse shopping, né, pediu dano moral, e esse processo, ele subiu. Da primeira instância, foi para o Tribunal de Justiça do Estado, do TJ do Estado, ele passou aí para o STJ, e provavelmente do STJ chegou ao Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, lá, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma decisão, né? Em cima daquela decisão de danos morais, né, um parlamentar, um vereador de Salvador, chamado Marcos Mendes, do PSOL, entrou com um projeto de lei para que fosse construído banheiros trans, né, nos ambientes públicos, e veja de onde nasceu o projeto, né? Aí eu coloquei a seguinte questão, nós temos aí os mendigos na rua, que são impedidos de entrar em shopping, que são impedidos de entrar até em ambientes públicos, né? Se o mendigo chegar na prefeitura e pedir para entrar dentro da prefeitura, se ele estiver mal vestido, ele nem entra, né? Os próprios portadores de deficiência, né? Os portadores de deficiência, nós não temos banheiros especiais para eles em todos os ambientes públicos. E nós temos outras prioridades. A própria educação brasileira, a educação na Bahia, é o último colocado do PISA, o último ou penúltimo colocado do PISA. Da Prefeitura Municipal de Salvador, também a educação não avançou. Quer dizer, existe uma educação precária. A sociedade, ela não evolui na educação, ela não evolui nos seus valores, ela não evolui no debate, até porque há uma supressão, há uma restrição ao debate conservador, né? Então, nós temos que partir da seguinte visão, né? Nós não podemos, né, aceitar as narrativas, porque isso é mais uma narrativa. É mais uma narrativa. Nós sabemos que o Dr. Caio colocou muito bem, né? Nós amamos o pecador, mas devemos abominar o pecado. E aí, é nesse sentido que nós devemos refletir que,
se estabelece uma narrativa. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos aí uma criança de 7 anos que vai para a escola e ela vê lá o banheiro feminino, o banheiro masculino, mais um banheiro trans, né? Para quem no colégio, vamos supor, se tenha um trans lá, ou um LGBT, quer dizer, esse um vai usar o banheiro trans, lá nesse ambiente público. Quer dizer, não justifica isso, né? E veja que o projeto nasceu de uma pessoa do estado de Santa Catarina, né? Aí, assim, eu não concordo. Se eu estivesse lá na Câmara de Vereadores, né, eu votaria contra esse projeto, falaria abertamente por que eu sou contra o projeto, né? E aí, eu sou um defensor da liberdade de todo cidadão, seja ele gay, seja ele trans, seja ele hétero, seja ele homo. Eu defendo a liberdade desse cidadão. Mas, ao mesmo tempo, eu não permitiria que jamais se interferisse na educação dos meus filhos ou de nossas crianças. Porque isso é uma narrativa visando, né, estabelecer uma visão social. E aí você transfere isso para nossas crianças de alguma forma, né? Eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre isso, né? Eu sei que eu afirmei que eu votaria contra porque eu sou pré-candidato a vereador por Salvador, pelo PRTB, né? E César Leite é nosso pré-candidato a prefeito, e também ele já falou que ele vota contra esse projeto, né, se ele estiver ainda na Câmara, porque esse projeto está lá numa comissão, né, e ele é vereador na Câmara de Vereadores de Salvador, ele também votaria contra a construção do banheiro trans. Então, eu queria saber a opinião de vocês, uma reflexão sobre isso, porque, na minha visão, é mais uma narrativa para confundir a cabeça das nossas crianças que estão num processo de evolução natural. Esse processo de evolução está dentro da nossa visão cultural, da visão do conservador, da nossa liberdade em criar nossos filhos, em educar nossos filhos. Tá certo? Começando pelo pastor Marinaldo Alves. Ok. É impressionante, né? É impressionante um projeto como esse, encabeçado por um vereador do PSOL e apresentado em plenária na Câmara e, pior do que isso, aprovado. Eu não sei se já foi chancelado o projeto já, Francisco. Foi aprovado só na Comissão de Constituição e Justiça. Ele vai ainda para outras comissões e depois vai a plenário. Não foi aprovado no seu todo, para sanção. Não foi. Porque, assim, a partir do momento que o vereador protocola a documentação dentro de uma comissão, então perceba o nível de ousadia. Então, quer dizer, querendo tornar comum aquilo que é incomum. Tá? Uma inversão de valores. Eu me lembrei de um episódio que, inclusive, existe uma ala LGBT que é, inclusive, uma ala simpatizante do conservadorismo. Tá? Eu fiquei pensando, Edson, o doutor Caio Francisco, que ano passado houve uma reunião do Concílio Mundial das Igrejas Metodistas para tratar a respeito do casamento homossexual. E, graças a Deus, que não foi aprovado, mas o que me deixou mais triste foi a disputa. A disputa foi cerrada. Quer dizer, que absurdo. Perceba que a proposta, a pauta,
era para ser unânime. E ainda teve pastores. Nossa. Ainda teve pastores. Deu travada no áudio. Travou o áudio, travou a filmagem. Deve ser a conexão dele. Ah, tá. Acho que está voltando. Ah, voltou, pastor. Pronto. Voltou. Pode continuar. Pode continuar, pastor. Pode continuar, pastor Marinaldo. É. Pode continuar, pastor. Isso, agora sim. A voltar para. Acho que deve. Isso. Pode. Está me ouvindo, pastor Marinaldo? Está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Ele está botando que não consegue ouvir. Ocorre quando a internet trava, Francisco. Sempre Isso. Está me ouvindo agora, pastor? Sempre um cai. Está entrando de novo aqui. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo, pastor? Alô? Pastor Marinaldo? Vamos passar para outro, né? Enquanto ele. Acho que ele saiu. Vamos passar para Jamil. Aí, quando o pastor voltar, Jamil, a gente volta no pastor novamente, tá bom? A questão desse projeto de lei. Eu vou mais além, Francisco. É uma das áreas que a revolução, ela é cultural, mas em especial na área na área da sexualidade infantil. Inclusive, aí, a motivação desse trabalho seria o filme da Netflix. O filme está travado lá ainda, o lançamento é dia 9. Eu nem sei se vai acontecer, porque o lançamento dele era para ser em abril. Eles suspenderam. Eu ouvi dizer que entraram na justiça, seguraram o filme, está para ser dia 9 e pode cair de novo, porque está tendo muitos pedidos, né? Muitos processos e também a população está se manifestando contra. Eu cheguei a fazer alguns cursos, Francisco, na área da pedofilia, né? Para você ver que esse pessoal da esquerda, eles estão intencionados mesmo. Eles sabem que vai ter um prejuízo muito grande, que vai mexer psicologicamente com essas crianças. Eu fiz alguns cursos de pedofilia, porque minha área de especialização foi a área da justiça, e como eu queria trabalhar mais a justiça infantil, eu fiz uma série de cursos de pedofilia. E assim, em um desses cursos, eu vi que o abuso sexual, o STF era para trabalhar em cima disso, a justiça era para trabalhar em cima disso. O abuso sexual em si, ele não só é realizado de forma física, prática, né? Ocorre também de forma psicológica, né? Que não precisa necessariamente. Aí entra a minha opinião. Eu sou contra o projeto de lei do presidente Bolsonaro de castração química, porque o que impulsiona o abusador não é só o desejo sexual,
está na mente dele. Então, assim, vai diminuir a libido dele com a castração, mas a vontade vai ficar no cérebro se repetindo, né? Então, assim, o abuso sexual, ele se caracteriza somente em a criança ver qualquer imagem que, para ela, seja uma imagem muito forte relacionada à sexualidade. Então, assim, eu já vi casos de criança desenvolver uma parafilia porque, desde pequenininha, ela tinha acesso à revista pornô. Então, ela foi crescendo, crescendo, crescendo e alimentando aquele vício dela quando ela se tornou adulta. Então, assim, eles sabem que mexer na sexualidade da criança vai causar um dano muito grande. Então, assim, mas é o que eles querem, é a proposta deles, né? Para eles, descriminalizar a pedofilia, eles precisam fazer com que a sociedade se acostume com o corpo dessas meninas, como a gente viu no filme da Netflix, as lindinhas, né? Interessante que o filme é cheio de contradição. As meninas têm 11, 12 anos. No trailer, eles dizem isso, 11, 12 anos, mas está lá a faixa que só tem autorização para assistir o filme maiores de 14 anos. Então, assim, foi um filme feito com crianças, mas eles querem atingir um público maior. Então, o que é que eles querem? Despertar a sexualidade das pessoas que estão assistindo pela criança. Então, assim, eles precisam aumentar o número de casos, é o que a mídia faz e as pessoas acham que é denunciando. Está denunciando que nada. Eu acho até que João de Deus está fazendo parte de um plano. Mas vamos lá, né? Vamos deixar João de Deus de lado. O que eles querem, quanto mais eles divulgam, mais gera uma revolta na população. Então, vai começar a ter as discussões, né? Vamos sentar para discutir esse caso. E aí, o pedófilo é doente ou não é? Então, né, vamos ter que liberar. Então, vai chegar um momento que eles vão abrir mão, não discutir mais a temática, que é uma proposta da revolução cultural. Então, a gente precisa fazer a contra-revolução aí. Então, quando esse filme é lançado, que a gente se manifesta, a gente está fazendo contra-revolução. Quando a gente criminaliza um pedófilo pelo crime que ele... Interessante que esse caso da menina de 10 anos, que repercutiu muito, só discutiram o aborto, não discutiram o crime que foi praticado ali, que foi o estupro, né? Então, assim, para a gente perceber como eles pegam a pauta da mídia esquerdista, são duas, né? O racismo, estão trabalhando muito forte em cima do racismo, e a sexualidade infantil. A Globo já estava avançando nesse processo, por isso que eu louvo a Deus pela vida de Bolsonaro, que quando ele entra, modifica tudo, né? Os jornais não falam muito mais sobre isso, Fátima Bernardes deu uma recuada, as novelas mudaram a sua proposta, então, assim, ele está conseguindo, de forma indireta, bater de frente com esse sistema, porque a população hoje repudia tudo isso, né? Então, assim, é um crime trabalhar em cima da sexualidade infantil. A menina pode ter um desenvolvimento precoce. Francisco, atendo meninas de 11, 12 anos que já têm um corpo de meninas de 16 e 17, né? Mas você vê a mente, é você tocar na temática sexo, que às vezes a gente tem que entrar nesse assunto em uma terapia, você entra em uma temática sexo e elas recuam, elas não têm propriedade, elas não conseguem falar sobre isso como adulto, porque ela tem uma dificuldade. Então, assim, elas recuam. Então, assim, você forçar uma criança, né, a entrar em um processo desse sem estar preparada, você vai ter um caos, vai causar um caos psicológico muito grande, tanto na estrutura psicológica dessa criança, na parte física e na família, né? Porque, assim, a família vai ficar desestruturada, como a gente vê no filme. A mãe é uma conservadora e ela vai chegar um momento que vai proibir a menina de fazer os shows, mas ela está tão condicionada, impulsionada pelo dinheiro,
né, que ela continua fazendo. Então, aí a gente, né, é só você pegar aí o Instagram, que você vai ver uma série de menina nova, tudo dançando. E eu fiquei sabendo hoje, pelo um servidor público, que independente da idade, se a menina tiver 1 milhão de seguidores no Instagram, ela já passa a receber uma ajuda de custo e empresas procuram ela para fazer publicação de produto deles, independente da idade. Então, assim, é uma desconstrução, né? Os valores estão se perdendo e dá para achar ainda, né? Os pais têm que ter consciência aí do que está acontecendo, e essas leis, elas vêm justamente para fortalecer ainda mais todo esse processo da revolução cultural. Okay? Perfeito, Jamilton. A sua fala, né, ela traz um problema social que é a fragilização da família. Nós temos muitos filhos sem pai, muitos filhos sem mãe, nós temos uma propaganda da grande mídia, nós temos a doutrinação da esquerda, nós temos a feminização do homem, né? E, nesse sentido, tudo é uma narrativa. Inclusive, a fragilização da família faz parte de uma narrativa da esquerda. Se você não tem boa educação, se você não conecta os problemas da escola, da evasão escolar com os problemas da família, você tem também aí uma desconstrução social, né, destruição da família. Eu queria retornar à fala do pastor Marinaldo, que estava, né, concluindo, falando lá sobre essa questão, e a fala de Jamilton, ela preencheu aí uma visão muito importante nesse debate. Verdade. Foi muito feliz aí em suas palavras. E os valores cristãos são absolutos. E a proposta é tornar relativo aquilo que é absoluto. Tomando, por exemplo, aí o que o nosso colega acabou de mencionar. Só para eu concluir, então, ano passado, houve uma reunião do Concílio Mundial das Igrejas Metodistas. E a pauta foi a aprovação do casamento homossexual ou não. Graças a Deus que não foi aprovado, ok? Mas o que me entristeceu foi a disputa de votação. Quer dizer, uma pauta que era para ser unânime, não é verdade? E aí eu encontro pastores, lideranças, tentando construir uma ideia relativa daquilo que é absoluto. Tá? Precisamos estar atentos a isso aí. Os valores éticos, morais, são inegociáveis. Tá? As bases, os fundamentos já foram lançados. Agora, nós estamos aqui justamente para criar esse cerco, para proteger aquilo que é absoluto, inegociável e imutável. Tá? É para isso que estamos aqui. Então, o doutor Caio fez menção no começo, nós estamos restaurando um movimento conservador. E já é um bom caminho, encabeçando aqui esse projeto, pequenos grupos, isso vai se consolidando e vamos vencer. Verdade, pastor. Passo a palavra agora para o doutor Caio, para as suas considerações a respeito desse tema, doutor Caio. Certo, Francisco. Esse tema do banheiro transexual é um assunto realmente lamentável. Além do problema social, moral, né, que eu posso comentar daqui a pouco, você tem um problema aí econômico, né? Qual será a consequência de aprovação de um projeto desse? Você vai obrigar todos os estabelecimentos da cidade a criarem um banheiro transexual para atender aquele público? Quer dizer, todo restaurante, todo bar, todo shopping center agora,
além de ter o banheiro masculino, feminino, alguns têm fraudário, aí você vai obrigar o estabelecimento a criar um banheiro homossexual, é isso que vai acontecer? Então, quando você abre um precedente como esse, você cria o problema econômico, né? Além da discussão social e moral. Então, assim, onde é que nós vamos parar com isso? Posteriormente, o que é que vem depois? Vão querer um banheiro para lésbicas? Vão querer um banheiro para homens gays? Né? Então, assim, qual será o limite de uma discussão como essa? Então, assim, é um debate muito parecido com a lei das cotas, né? Começam com as cotas para negros, depois cotas para índios, aí, não sei, daqui a pouco querem inventar uma cota para homossexual também. Aí eu fico me perguntando, então a gente pode ter cota para ruivos, cotas para loiros, cotas para pessoas do olho azul? Então, assim, qual o limite disso aí? Qual a justificativa? Né? Então, assim, sobre a discussão moral, nós temos que avaliar da seguinte forma. Então, você vê que é uma tentativa realmente de subverter valores. Né? Então, eles querem transformar a exceção em regra. Então, assim, uma prática que é de um grupo pequeno, eles querem dar notoriedade. Você chegar num lugar e ter lá 3 banheiros. Um grupo que não atende nem 5% da população da cidade. Então, isso é razoável. E também a gente pode debater a questão da homossexualidade, é uma questão muito sensível às igrejas, né? Então, por isso que, salvo engano, no passado, eles comemoraram muito quando o STF igualou a ofensa a homossexuais ao crime de racismo, né? Porque qual o sentido disso? Então, assim, quer dizer que futuramente, quando você criminaliza a homofobia, você vai querer tutelar o que é que o pastor está falando no púlpito? Quer dizer, o pastor está lá pregando, está lá dizendo que o homossexualismo é abominável aos olhos de Deus, e aí tem uma lei civil cá fora dizendo que o homossexualismo não pode ser questionado. Então, assim, qual é o limite disso? Vai poder entrar na igreja agora para poder estar dizendo o que é que o cristão lá dentro está falando? Então, eu vejo esse assunto do homossexualismo, do transexualismo, LGBT, um assunto muito delicado, é uma porta de entrada para outros males maiores dentro da igreja e dentro da fé cristã. Eu vejo dessa forma. É sempre, doutor Caio, uma narrativa, né? Eles querem fazer uma narrativa cultural também, né, em relação a tudo isso. Passo a palavra para o nosso irmão Edson, para as suas reflexões. Irmão Edson, é com você. Interessante, eu gostei de todas as abordagens aqui feitas, mas o doutor Caio, ele falou de uma forma, claro, de uma forma jurídica, que é a área dele. É interessante. Se na verdade, tudo que acharmos ser minoria virar lei, vai ficar complicado. Vamos ter um shopping center, vai ter 300 tipos de banheiro para tentar suprir a necessidade de todas as minorias. Eu achei isso, na verdade, de fato, um absurdo. Né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque tudo aqui já foi falado por vocês. A questão é como foi falado aqui. Há um grande problema, na verdade, de tudo se judicializar, de tudo se virar lei, e daqui a pouco todos nós, conservadores, seremos infratores da lei. Por quê? Porque nós temos uma ética cristã e que não nos permite aceitar algumas coisas que se fazem, que são cometidas de fato por certas classes, se assim pode se dizer, certas classes da nossa sociedade. Então, de fato, nós que somos cristãos estamos caminhando para um processo de expurgo. Eu sempre gosto de falar disso, de um processo de expurgo, que de pouco em pouco nós estamos sendo colocados para fora, né?
E essa atitude, essa criação, tudo isso que foi feito, está sendo, de fato, formado e feito para tentar denegrir, de fato, a nossa comunidade cristã e, de fato, as nossas coisas. Então, assim, hoje é uma situação muito deplorável, principalmente para nós que somos cristãos, porque, de uma certa forma, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós pensamos, de fato, ele é criminalizado. E já o contrário, as outras coisas, elas são tidas como lei, elas são feitas como lei, são feitas para beneficiar. De fato, se um cristão, de fato, ele precisasse ter um banheiro exclusivo por uma necessidade, de fato, será que iria se ter alguma lei para se fazer um banheiro para cristão? Será se nesse país em que nós estamos vivendo, os cristãos, de fato, eles são priorizados em alguma situação, alguma forma de lei? O que eu estou vendo, de fato, é uma coisa totalmente avessa. Eu sei que vou mudar um pouquinho a temática, mas vai estar dentro do tema. Estávamos discutindo, há algum tempo atrás, a questão dessa PL da censura e de que fato elas iriam implicar os cristãos. Será que eu, dentro da igreja hoje, mediante a essa lei, eu poderia falar a verdade da Bíblia e não ser taxada como fake news, uma mentira, um discurso de ódio? Então, essa questão do banheiro, eu gostaria de fazer um outro tipo de aplicação sempre inversa. Será se de fato fosse alguma coisa não para beneficiar, porque quando eu vejo essa palavra beneficiar, sempre vai beneficiar uns e a outros não. Mas quando nós vemos essas questões aí de fazer algo para beneficiar um, será se não vai prejudicar a outro de uma certa forma? Será se esse banheiro trans, ele não vai prejudicar alguém? Será que ele não vai prejudicar uma pessoa que não seja cristã, mas uma pessoa conservadora? De repente, ela se acha no direito de dizer, olha, os banheiros que estão ali estão cheios, eu quero entrar nesse aqui, e ela não poder entrar porque é um banheiro trans? Então, de fato, eu gosto de sempre olhar para essa ótica. Será que, de fato, essas coisas elas não estão acontecendo mais, que não seja para beneficiar um transexual, mas para tipo assim, fazer com que aqueles que não são desse tipo de sociedade, eles não venham a ser beneficiados, não venha a ser aplicado um rigor da lei sobre eles? Então, tudo que eu vejo pendendo muito para um lado, eu vejo sempre prejudicando o outro. Será que, de fato, a intenção é ter um banheiro transexual ou você fazer uma coisa que venha afligir uma sociedade conservadora? Você tocou num ponto aí que me chamou a minha atenção. Vamos supor que um hétero invada um banheiro do transexual. Será que isso vai ser crime? Será que isso vai ser uma violação administrativa? Será que vai ser uma violação social, né? Então, fica aí essa reflexão, né, nesse nosso debate. E eu queria agora, essa é a última intervenção de cada um de vocês, né? Eu quero fazer agora, alterar, inclusive, aquilo que eu encaminhei, embora vai estar dentro do contexto, né? Veja o que aconteceu, né? Eu quero que vocês façam uma reflexão nesse sentido. Veja o que aconteceu com o governo de ACM Neto. Nesses dois governos de ACM Neto, nesses 8 anos de governo, todos os partidos que têm lá a sua denominação cristã, eles apoiaram a pauta progressista de ACM Neto, né? E ACM Neto, do lado contrário, ele vetou todos os projetos conservadores que passaram pela Câmara de Vereadores de Salvador, né? Vou dar um exemplo aqui. Ele vetou a Política Nacional de Alfabetização de Bolsonaro, que são as escolas cívico-militares. Ele vetou. Ele se disse não conservador, ele disse que ele não é conservador, né? Ele vetou também aqui
ao homeschooling, né? Que é um projeto também conservador. A família, com a sua autonomia, a sua independência, ele pode educar seu filho em casa e submeter o filho a uma avaliação mensal, bienal, né? Nesse sentido, né? O projeto é nesse sentido. E vetou a retirada do nome de Paulo Freire de uma escola pública municipal. Então, assim, todos os projetos conservadores foram vetados por ACM Neto. Mas os conservadores, que fazem parte dessa vereança, né? E eu posso citar o nome aqui de alguns, né? Por exemplo, tem uma que pertence à Igreja Batista da Caminho das Árvores, né? Uma vereadora. Tem outros que participam de outras denominações. Eles são conservadores, porque nós sabemos que são, porque eles foram eleitos com o voto dos conservadores, dos cristãos. Como é que fica agora? Nós estamos num processo aí, ainda no pré, não podemos, logicamente, avançar muito no debate, mas podemos dizer, nós temos que nos posicionar nesta eleição, nós temos que trazer o debate e nos posicionar. Os cristãos e os conservadores precisam ser conscientizados para se posicionar, porque se você adere a uma pauta progressista, você está destruindo a nossa cultura, a nossa ideologia conservadora, você está destruindo aquilo que é nossa sobrevivência. Então, assim, a tendência, né, é que nós sejamos o quê? Com a nossa cultura totalmente destruída. E aí, entra nesse ponto a nossa liberdade, né? Por exemplo, agora na pandemia, as igrejas foram praticamente isoladas, né? E assim, eu tenho uma posição crítica em relação à pandemia. Eu acho que a gente poderia, sim, fazer um isolamento social, mas um isolamento vertical, né? Sou favorável ao isolamento vertical. Nós desempregamos mais de 20 mil pessoas na cidade de Salvador, né? Graças a Deus, Bolsonaro aprovou e estabeleceu o auxílio emergencial, então essas pessoas sobreviveram do auxílio emergencial, mas se dependesse do prefeito da capital e do governador do estado, né, para essas coisas, eles iam totalmente escravizar essas pessoas, porque eles não iam dar conta, nós íamos criar uma convulsão social. Então, aí Bolsonaro, né, de alguma forma, ele preencheu esse vazio financeiro das famílias, das pessoas, para que elas pudessem sobreviver durante esse período. Mas a crítica que eu faço é aos conservadores que estão se aliando aos progressistas que se unem aos comunistas para nos destruir. E eu fiz uma fala um tempo atrás da seguinte posição, né? Eu disse o seguinte, que os conservadores, eles reformam a casa. Os comunistas destroem a casa. E os progressistas ajudam os comunistas a destruir a casa. Então, essa analogia que eu fiz, é isso que está acontecendo. Então, nós estamos aí num debate para que a gente possa sobreviver no futuro, com cultura, com comportamento, com liberdade. É nessa visão que eu peço aí a reflexão de vocês sobre essa questão, né? Que vamos enfrentar em novembro, que vamos enfrentar em outubro já vamos enfrentar isso. E aí, no final, depois que todos fizerem a sua avaliação, eu pediria para o evangelista Edson orar no final, para encerrar nosso debate. Começando pelo pastor Marinaldo. Por favor, pastor. Então, eu estou achando isso tudo muito interessante. A visão, a cada dia, ela está sendo ampliada. E o DEM, ele é semelhante ao MDB, né? Ele joga dos dois lados e, como no início eu falei, vai chegar o momento de ruptura, tá?
Vai chegar o momento de ruptura e precisamos ser rígidos e enérgicos nesse sentido. Não tem como negociar o inegociável. Não tem como negociar o inegociável. Eu leciono em seminários, faculdade teológica, nas igrejas onde eu tenho passado, nos meus cursos, simpósios, conferências, eu tenho feito esse trabalho de conscientização e eu nunca tive entre aspas, a infelicidade, fecha aspas, de voltar em um partido de esquerda, desde quando me entendo por gente. Eu não... E o senhor ACM Neto, eu venho analisando aí quase uma década de governo e percebo muito bem que ele está... ele apresenta aquela máxima de Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Então, eu preciso gerar resultados. Eu chamaria o governo dele de um governo pragmático, né? Ele precisa gerar resultado. E aí entra a questão das alianças. É um momento decisivo, um momento de muita reflexão, isso a partir de uma cosmovisão cristã, e um momento de acionar o gatilho. Tá? É uma empreitada que não vai ser fácil, não só para Francisco Filho, como outros pré-candidatos, nós que somos conservadores dentro da ala do cristianismo, é um desafio. Eu já venho fazendo um trabalho de base, um trabalho formiga de conscientização, a fim de restaurar valores, resgatar princípios, e esse pequeno grupo, eu acho que a gente precisa discipular mais pessoas a partir daqui, e instruir, conscientizar, chamar para perto, para lançar luz na mente dessas pessoas, seja ela religiosa ou não, para que em outubro a gente possa alcançar um resultado favorável. Tá? Mas eu penso que isso aqui, para mim, já é um êxito. Imagina só, a gente dentro de uma sala, fazendo uma transmissão ao vivo, em um bate-papo que envolve política, religião. Isso, para mim, é um sucesso. Eu chamo isso de sucesso. Tá? É isso aí, eu não vou me estender muito, não. Amém. Caio está por aí? Doutor Caio? Eu vou passar, então, por você, Francisco. Tá. Doutor Caio, você faz a primeira sua fala, porque aí o irmão Edson, quando fizer a fala, depois ele já vai encerrar a oração. Se Jamilton puder retornar logo em seguida, pode falar, doutor Caio, sua fala. Só um minuto. Tá. Só um minuto. Veja só, Francisco, sobre a Semineto, assim, ele tem... Você ouve comumente falar que ele teria feito uma boa gestão, né? Eu ouço muito isso de pessoas que votam nele ou que votaram nele. Agora, assim, se você avaliar que o prefeito que sucedeu João Henrique, não é difícil fazer uma boa gestão, né? O João Henrique, ele foi bastante prejudicado aí na sua gestão, apesar de ele ser, pelo menos ele se diz ser, né, um cristão da igreja, mas ele teve uma gestão muito prejudicada. Ele mesmo assumiu que ele dividiu muitos cargos na prefeitura e que isso prejudicou o poder de decisão dele. Então, ele saiu muito mal avaliado. Então, a cidade estava com muitos problemas. Então, a Semineto assumiu depois, e aí ele fez um trabalho administrativo bom, então não foi difícil aparecer o trabalho, entendeu? Então, assim, eu vejo dessa forma. Agora,
nós não dá para dizer que ele se elegeu com o voto conservador. Acho que naquela época de 2016, esse debate não estava muito em discussão, né? Então, assim, esse debate político ainda não estava como nós temos hoje. Então, hoje nós temos esse pensamento do que é ser conservador, do que é adotar uma linha mais progressista. E hoje a Semineto certamente não tem o voto de muita gente que votou nele em 2016. Foi muito bom, o pastor Marinaldo aí falou por mais de uma vez da importância desse encontro nosso aqui, né? Já que nós estamos nas considerações finais. Eu também fico feliz, porque eu comentei ontem com um amigo dizendo que eu tenho poucos grupos de política no WhatsApp, mas os grupos que eu tenho, eu procuro ser bastante atuante. Então, eu não preciso de 50 grupos de WhatsApp. Então, se eu tiver 2 ou 3 em que eu consiga fazer ali uma atuação boa, né, com um debate, questionamentos, com apresentação de argumentos consistentes, já está valendo mais do que você ter 50 grupos para ficar mandando mensagem e você não acompanhar nada. Então, esse encontro nosso aqui é muito bom para a gente trocar ideias e fortalecer os nossos próprios argumentos quando a gente ouve irmãos que têm capacidade, que conhecem o assunto, né? E eu deixo também um questionamento, que eu estava conversando também outro dia com um amigo, de que a gente ouve muito, né, dizer que os progressistas ocuparam os espaços nos últimos 30 anos, que eles têm hegemonia cultural, hegemonia na academia, hegemonia nas universidades, mas ele tem que tomar cuidado com esse discurso, porque aí a gente vai se vitimizar, né, como se a culpa não fosse nossa. Onde estavam os conservadores nos últimos 30 anos que não fizeram nada? Não, por que nós deixamos eles ocuparem os espaços? Por que nós nos omitimos? Então, assim, nós temos que fazer essa autocrítica, temos que reconhecer os nossos erros também e pensar o nosso projeto de conservadorismo daqui para frente. Então, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente se redime dos nossos erros, a gente tem um raciocínio mais sereno, né, para tocar o projeto daqui para frente. Então, aí agradeço aí a presença dos colegas, dos irmãos. Foi muito bom a nossa conversa hoje de noite. Verdade, doutor Caio. Passa a palavra agora para o irmão Edson, né, para suas considerações, e aí depois fazer a oração de encerramento, irmão Edson, agradecendo a Deus por esse momento de reflexão, que eu creio que foi a vontade do Senhor que a gente realizasse. Ocorreu um imprevisto no início, né, e a gente pede desculpas a todos aí que chegaram antes e não conseguiram, mas o Senhor tem um propósito e nós vamos perseverar nesse propósito. Tá certo, irmão Edson? Agradecendo desde já ao nosso irmão Diego, que está por trás das câmeras, né? Ali ajudando a gente a essa realização, irmão Diego. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Passo para o irmão Edson, né, as suas reflexões, irmão, e depois a oração, tá certo? Tá certo. Eu desde já agradeço a todos pela presença, agradeço o convite também feito pelo nosso pré-candidato a vereador, nosso irmão Francisco Filho, e a todos vocês que estão também nos ouvindo nos vendo e ouvindo através, né, do YouTube. Em relação à questão das pautas conservadoras que estávamos falando aqui a respeito do nosso prefeito ACM Neto, né, apesar de, como bem disse nosso irmão Caio, ele não se elegeu com esses projetos conservadores, só que eu falo nós, que eu acho que de vocês aqui, eu acho que eu sou o mais novo, nós vimos muito o seu avô, né, o ACM, ainda que declaradamente ele não dissesse, olha, eu sou um conservador, mas vemos pautas totalmente diferentes do que nós vemos hoje com o senhor ACM Neto. E se eu acreditasse nisso, eu diria que no túmulo lá de ACM, os ossos dele devem estar vibrando, cheio de ódio, de raiva, vendo o seu ACM Neto de mão dadas com o PT. Porque comparar o Neto com o Cabeça Branca, isso seria um crime, né? Isso seria um crime. O Neto
comparado ao Cabeça Branca, o Neto seria uma versão Bob Esponja, né? Mas vamos lá. Isso. E aí, apesar de, como eu havia dito, o avô dele não ser assim de uma pauta tão conservadora, mas vemos ele trabalhar dentro de uma retórica totalmente diferente hoje do que o Neto está fazendo. Haja vista andar de mãos dadas com o PT, onde aqui na Bahia eram inimigos declarados, né? Mas, enfim, temos que realmente lutar por essas pautas conservadoras que nós acreditamos e que está pautada realmente na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro conservador. De fato, ele é conservador. A questão dela ser imutável é porque realmente ela não muda, ela conserva aquilo que nela está escrita até vir, e até o Senhor cumprir tudo que nela está escrito, né? Então, que venhamos a, de fato, escolhermos aqueles nossos governadores, os nossos representantes, mediante a pauta que nós declaramos. Se somos conservadores, vamos, de fato, escolher os candidatos conservadores. Aqui conosco está um deles, que é o nosso pré-candidato Francisco Filho, né? E até desde quando eu conheci, gostei muito, né? E já sou declarado aqui votante quando chegar a data e o dia correto para isso, né? Então, temos que medir tudo isso, pesar na balança. Nós, como cristãos, nós temos que, de fato, né, olhar e analisar o que é bom, não para mim, pessoalmente dito, mas o que é bom para a igreja do Senhor aqui nessa terra. Se a igreja ela vai poder andar ou não mediante aos governantes que daqui para frente vão ser escolhidos, pararmos de escolhermos, de elegermos por vaidade, e sim pelas próprias ações desses governantes e que vai, de certa forma, ser com a nossa pauta. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Agradecer de novo a Francisco e dizer que estamos juntos nessa empreitada aí, viu? Estamos juntos e Deus está no comando de todas as coisas. Amém. Antes de você orar, irmão Edson, a gente ouve muito uma narrativa o seguinte, né? O Estado é laico, né? Logicamente que nós temos uma fé em Deus. Agora só, desculpa, Francisco, é um outro enigma, doutor Caio, eu não consigo entender essa laicidade do Estado com 85% cristão. Eu não consigo entender. É um enigma, não tem como interpretar isso. 85% do país é cristão, seja ele católico ou protestante. E o nosso país é laico. Pastor Marinaldo, Bolsonaro interpretou isso. Ele disse o seguinte: o Estado é laico, mas eu, como presidente, sou cristão. Ele disse isso. E assim, a gente diz muito, né? Nós temos a fé em Deus, mas veja que toda narrativa de esquerda, progressista ou comunista, seja lá como se qualificar, ela tenta estabelecer dentro do Estado uma fé ideológica. Então, nós precisamos ter muita visão sobre isso, né? Que eles colocaram na Constituição que o Estado é laico, mas esqueceram de colocar que o Estado também não é ideológico. Porque as pessoas passam pelo Estado, não são donas do Estado. Mas veja que durante todo o processo do governo Lula e do governo Dilma, eles fizeram da sua ideologia estabelecida dentro das instituições. Vamos dar um exemplo aqui que está à vista de todos. O STF é um tribunal ideológico. Ele interpreta as leis de forma ideológica. E um exemplo claro é a analogia do crime de homofobia como se fosse racismo. Ele legislou pelo parlamento brasileiro. E a competência de legislar pertence ao parlamento brasileiro. Então, essas narrativas, elas estão dentro das instituições. Agora, o STF, o doutor Caio, advogado, eu penso que
deveria, eu sempre falo, que deveria ter um tripé. Quer dizer, comprovação técnica, concursado, eleição e indicação, né? Esse seria o filtro. E aí a gente tem lá homens que são guardiãos, né, da Constituição e que, por indicação... E que, por maioria, se eu não me engano, não são juízes de carreira. É difícil, é difícil. Então, acho que penso que inicialmente deveria ser feita uma eleição, pronto, elegeu, ok, comprovação técnica, concurso, e a partir daí, indicação. Sim, eu também concordo, pastor. Eu acho que a ocupação de um cargo no STF deveria ser um juiz em fim de carreira, né, como um reconhecimento pelo mérito de toda a sua trajetória jurídica. Então, assim, a forma como está realmente é uma proposta a se pensar aí numa próxima Constituição, que eu vejo o debate amadurecendo cada vez mais a questão da nova Constituinte. Eu estou esperando... Um dos assuntos para a gente alterar é esse. Eu estou esperando esse momento. Eu tive um professor de filosofia, ele dizia o seguinte: excesso de democracia é anarquia. Sim, sim, verdade. Então, Deus estabeleceu limite para o homem e a sociedade precisa de limites. É isso aí. Sim, verdade. Uma Constituição muito extensa, né, que parece um catálogo telefônico, naquela época que existia catálogo. Eu estava vendo um comentarista político falar recentemente que a palavra direitos está na Constituição dezenas e dezenas de vezes, e a palavra dever, deveres, muito menos vezes do que a palavra direitos. Então, por aí você vê que é uma Constituição progressista, né? Então, as pessoas têm muitos direitos, mas não têm responsabilidades, né? Tá certo, doutor Caio. Pastor, fazer uma fala? Pastor? Passa a palavra agora para o irmão Edson, para fazer a oração de encerramento, agradecendo a Deus por essa reflexão, que eu, assim, né, sou muito agradecido ao doutor Caio, agradecido ao pastor Marinaldo, ao irmão Edson, ao irmão Jamilton, e nosso irmão Diego, que está por trás dessas câmeras, né, e está lá nos ajudando, né, e desde já pedindo desculpa a todos pelo atraso em função de um problema. Mas a gente tem tentado corrigir, né, e nós compreendemos esse esforço grandioso do irmão Diego, né, do irmão Edson também, né. Deus abençoe a vida do irmão Diego, que sempre tem nos ajudado. Passo a palavra, irmão Edson, para a oração final. Querido Deus, rendemos graças ao teu santo nome, porque tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Quer coma, quer beba, quer que faça qualquer outra coisa, tudo venha a ser para a glória do Senhor. Essa noite estamos aqui para nos reunir, para, Senhor Jesus, discutir algo que, de fato, a sociedade ela precisa entender. De fato, a sociedade ela precisa compreender e ela precisa agir. Deus, a cada dia, levanta homens de coragem, assim como o Senhor levantou o nosso irmão Francisco Filho, ó Deus, para lutar, Senhor Jesus, contra todas as astúcias e ciladas do nosso inimigo. Nós sabemos que o diabo ele precisa de um corpo. E, de fato, ele, nesses últimos dias, tem usado pessoas, ó Deus, para atingir a igreja do Senhor. Mas a tua palavra nos diz que as portas do inferno elas nunca podem prevalecer contra a tua igreja, porque o Senhor tem levantado pessoas, o teu próprio Espírito tem levantado pessoas de garra, tem levantado pessoas corajosas para lutar com os ideais da igreja do Senhor. Nos fortalece a cada dia, fortalece Francisco, ó Deus, e faz, Senhor Jesus, com os seus projetos, aquilo que apraz ao teu coração, ó Deus. O Senhor bem sabe o que passa no coração de Francisco Filho, e o Senhor sabe quais são os desejos dele, e o Senhor é fiel e justo para concretizá-los. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite de aprendizado. Muito obrigado por esta noite, Senhor Jesus, em que podemos aqui discutir esses assuntos. Abre
a cada dia, Senhor Jesus, os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos estar, Senhor Jesus, entendendo estes assuntos e que a Igreja do Senhor ela continue firme e militante com as causas da Igreja, não com suas próprias coisas, se preocupando com as coisas da Igreja, porque em breve, num curto espaço de tempo, nós nos encontraremos com o Senhor, ó Pai. Principalmente aqueles que permanecerem fiéis, não a uma pauta política, não, Senhor Jesus, uma pauta presidencial, mas aqueles que perseverarem até o fim na pauta que o Senhor escreveu na Bíblia Sagrada, estes receberão a coroa da vida. Então, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este tempo. É tudo isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por tudo. Deus é justo. Amém. E ele conduza. Obrigado, doutor Caio. Obrigado. Amém, meus irmãos. Boa noite. Amém, meu Amém. Amém.